Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O versículo de número 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Meus irmãos, eu quero nessa noite falar sobre o poder da fé. O poder da fé. Todos nós sabemos, entendemos o que é a fé. Porque ter fé é você confiar em Deus, é você acreditar. Ter fé é ter determinação, ter fé é ter confiança, ter fé é crer. É interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos fala muito sobre esse tema, ela nos fala muito sobre esse assunto, sobre fé. A Bíblia descreve para nós vários tipos de fé. A Bíblia fala de pequena fé, a Bíblia fala de grande fé, a Bíblia fala de fé morta, a Bíblia fala de uma fé viva. A Bíblia, ela fala também para nós da fé como um dom espiritual, mas a Bíblia também fala da fé como fruto do Espírito Santo. Mas também existe a fé comum, como também existe a fé salvífica, que é a fé para a salvação. Existe a fé sobrenatural, a fé natural também, que toda pessoa que nasce, ele tem e recebe algum tipo de fé. É interessante que quando nós falamos de fé, a gente percebe a importância da fé, a importância da gente ter fé, a importância da gente pedir a Deus que aumenta a nossa fé a cada dia, para que nós possamos vencer. É interessante que o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita para que nós possamos ter uma fé aumentada. É importante que nós estejamos orando, jejuando, para que a nossa fé ela seja aumentada. Lembra que uma certa ocasião, quando os discípulos não puderam expulsar, um demônio, uma pessoa que estava endemoniada, oprimida, Jesus falou com aqueles homens, onde está a sua fé, homens de pequena fé. E Jesus diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração, ou seja, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós oramos, mais a nossa fé também ela cresce, mais a nossa fé também ela aumenta. Mas a nossa fé ela pode ser também aumentada quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós damos crédito aos ensinamentos do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada e que nós ouvimos atentamente a pregação do Evangelho, a pregação bíblica, a pregação verdadeira, a pregação da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que a fé ela vem
pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós podemos ter nossa fé aumentada quando nós ouvimos os testemunhos das Escrituras, quando nós ouvimos os ensinamentos do nosso Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ter a nossa fé aumentada. É verdade que nós conhecemos tantas pessoas que têm perdido a fé. Nós conhecemos tantas pessoas que têm desfalecido na fé. Mas a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, se tem uma coisa que eu e você não podemos perder nunca, é a nossa fé. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de confiança. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de ser determinado. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de crer no impossível. Nós estamos falando de ver aquilo que os nossos olhos natural não pode ver. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de confiar, porque ter fé é você colocar os pés, acreditando que é Deus que coloca o chão. Ter fé é algo glorioso, é algo maravilhoso. E se tem uma coisa que o diabo ele quer tirar das pessoas, é a fé. Porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então o inimigo ele luta terrivelmente para poder minar a fé das pessoas, para que as pessoas desfaleçam na fé, para que as pessoas desanimem na sua fé. Jesus, quando falou em Lucas capítulo 18, acerca do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo, ele fala de uma viúva que batia todos os dias na porta daquele juiz, pedindo socorro. Mas a parábola termina com a seguinte pergunta de Jesus: achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Ou quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé? Nós sabemos que a cada dia que passa, muitas pessoas têm perdido a sua fé, têm perdido a sua confiança. E a minha oração aqui nessa noite, a seu favor, é que Deus aumente a sua fé, que você nunca venha perder a sua fé, porque se a gente perder a fé, a gente perde tudo. Se a gente perder a fé, a gente perde o sentido de viver. Uma das principais causas de muitas pessoas, às vezes, entrar em depressão profunda, de muitas pessoas, às vezes, ficar oprimidas, uma das causas é a falta de fé. Porque quando o inimigo tira a fé da pessoa, essa pessoa, ela não vive mais, né? Essa pessoa não consegue viver mais, mas essa pessoa se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa deprimida. Então a gente observa que nós temos um capítulo na Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus. Esse capítulo 11, ele nos fala exatamente sobre esse assunto. O capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo vai falar de homens e de mulheres que marcaram a sua história através da fé. Nós vamos ver que esses homens, diz o texto bíblico, que eles alcançaram testemunhos diante de Deus por causa da fé que eles tiveram. Quando a gente lê as Escrituras, nós podemos observar que quantos homens e mulheres que tiveram uma fé incrível, uma fé maravilhosa, pessoas que realmente a sua confiança,
a sua esperança, realmente a sua fé estava voltado para Deus, porque o segredo do sucesso de qualquer homem e mulher está na sua fé. Qual que é o grau da sua fé? Você tem uma pequena fé? Você tem uma grande fé? Você tem uma fé viva? Você tem uma fé sobrenatural? Ou sua fé é uma fé natural? Ou sua fé é uma fé morta? A gente observa que quantas coisas nós podemos fazer quando a fé ela vai na frente. A fé ela tem que estar acima da razão. Não estou falando de uma fé burra, eu falo de uma fé inteligente, mas a fé ela deve estar acima da razão, porque a fé ela é a base de tudo. O escritor aos Hebreus, ele vai definir para a gente a fé, no capítulo 11, versículo 1, ele vai definir a fé como? Vai dizer que a fé, ela é o fundamento das coisas que se esperam, Então, a fé, ela é a base, a fé, ela é o alicerce de tudo. É como que você construir uma casa. Onde você começa construindo uma casa? Pela base, pelo fundamento, pelo firmamento. Se você não tiver um bom fundamento, se você não tiver um bom alicerce, se você não tiver uma boa base, todo o resto da sua construção corre o risco de ir por água abaixo. Mas quando você tem uma boa base, quando você tem um firme fundamento, quando você tem um fundamento bom, toda a sua construção, ela terá êxito. Então a fé, ela é a base de tudo. Se você não tem fé, você não consegue construir nada. Mas se você tem fé, você pode construir tudo. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, só a fé me faz ver o impossível. Só a fé me faz crer no impossível. Só a fé me faz enxergar o que está atrás do monte. Só a fé me faz viver o sobrenatural. É por isso que Jesus, ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, Jesus apareceu para os seus discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 17, Jesus disse para os seus discípulos: os sinais seguirão aqueles que crerem. Ou seja, os sinais, eles seguirão aqueles que têm fé, porque a fé opera o sobrenatural, a fé opera o milagre, a fé opera aquilo que os olhos não podem ver. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Talvez eu possa estar falando com muitas pessoas que você tem tantos sonhos, tantos projetos e quem sabe você até mesmo pensa que você não é capaz de fazer nada. Mas eu queria te dizer que quando você coloca a fé em primeiro lugar, tudo é possível ao que crer. Jesus, ele ensinou acerca disso, da importância da gente estar com a fé no lugar certo, da importância da gente ter fé em Deus. Jesus falou disso. Em João capítulo 11, nós temos uma história emocionante de um grande amigo de Jesus que morreu, o nosso irmão Lázaro. Ele tinha duas irmãs, Maria e Marta.
E é interessante que Lázaro morreu, mas quando Jesus foi avisado acerca da morte de Lázaro, Jesus, ele demorou 4 dias para poder chegar em Betânia. E quando chegou ali, ele encontrou 2 irmãs desesperadas, abatidas, tristes, magoadas, porque tinha perdido seu único irmão, Lázaro. Mas Jesus, quando chegou ali, Lázaro já havia 4 dias que estava sepultado em um sepulcro. Mas quando Marta veio conversar com Jesus, Jesus disse para Marta, no capítulo 11 e o versículo 39, Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar, porque quando eu coloco a minha fé em Deus, o impossível, ele se torna possível. Quando eu coloco a minha fé em Deus, o impossível, ele se torna possível. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então, nessa noite, eu estou tirando esse tempo para poder dizer para você a importância da fé, a importância da gente exercer a nossa fé, porque ter fé é semelhante a andar de bicicleta. Quem nunca andou de bicicleta alguma vez na vida? E a gente sabe que quando nós estamos andando de bicicleta, passeando de bicicleta, a gente sabe da importância da gente não parar de pedalar, da importância da gente não parar com as pedaladas, porque parou de pedalar, a bicicleta para, e a bicicleta parando, a gente cai. Então ter fé é semelhante a andar de bicicleta. Nós não podemos amanhecer um dia sequer sem fé, porque sem a fé a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Sem a fé, por mais comum que ela seja, a gente não consegue sair de casa cedo para ir para o trabalho. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue entrar dentro de um ônibus, a gente não consegue entrar dentro de um carro. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue sair de dentro de casa, porque a fé, ela é a base de tudo, é o fundamento de todas as coisas, é a fé. Eu sei que quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, quando fala acerca dos heróis da fé, nós vamos ter aqui listado no capítulo 11, pelo menos 17 nomes de pessoas que alcançaram bom testemunho diante de Deus por causa da fé. Então, se você tiver fé, você vai alcançar bom testemunho diante de Deus. Se você tiver fé, você vai sempre estar um passo na frente daqueles que não têm fé. Se você tiver fé, você sempre vai conquistar o impossível, porque o impossível é para aqueles que crêem, o impossível é para aqueles que têm fé, o sobrenatural é para aqueles que crêem em Deus. Eu termino essa palavra para o seu coração, porque no capítulo 11 de Hebreus, especificamente o versículo de número 6, o escritor aos Hebreus nos mostra e nos ensina acerca da importância da fé, dizendo que, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só podemos agradar o Senhor através da fé. Abel só conseguiu agradar a Deus com seu sacrifício por causa da fé.
enquanto que o seu irmão Caim foi rejeitado, porque não tinha a fé que Abel ele tinha. Então, sem a fé, é impossível agradar a Deus. A diferença entre eu e você diante de Deus está na fé, do tamanho da fé que nós temos, da confiança que nós temos em Deus. É interessante a gente observar, né, uma coisa que ilustra de uma forma maravilhosa isso para nós, é a história daquele garotinho que um dia chegou perto do seu pai e disse para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Quando esse garoto pergunta para o seu pai qual era o tamanho de Deus, é interessante que ele, ao perguntar para o seu pai vê um avião no céu e olha para aquele avião e diz: meu filho, Deus é do tamanho daquele avião no céu. Quando o menino olhou para aquele avião, o menino logo pensou com ele: poxa, Deus então, ele é muito pequenininho, ao tamanhozinho daquele avião no céu. Mas o pai, de forma inteligente, ele pegou o seu filho, levou o seu filho até um aeroporto e apresentou para o seu filho um avião de perto. Quando o filho viu aquele avião, ficou maravilhado, viu aquele avião e disse: poxa, o tamanho desse avião, nossa pai, então Deus é muito grande, ele é grandão. Então a gente aprende com isso que tem muitas pessoas que estão tão distante de Deus, que Deus para ele não é nada, é pequeno, como aquele avião que essa criança viu no céu. Enquanto que outros que estão perto de Deus sabem o tamanho do Deus que ele serve. Eu não sei qual que é o seu distanciamento de Deus, se você está perto de Deus, se você está longe de Deus, mas é a distância, né, que você está de Deus é que vai revelar o tamanho de Deus. E isso só pode ser medido através da nossa fé. Tem pessoas que crêem muito, tem pessoas que não crêem nada, tem pessoas que têm muita fé, tem pessoas que não têm fé nenhuma. Então o escritor de Hebreus mostra para a gente no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora ele ensina uma outra coisa importante com respeito a isso. Ele fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. O segredo está nessa palavra, crer que Deus existe. Você tem fé que Deus existe? Você crê que Deus verdadeiramente existe? Parece uma loucura crer naquilo que a gente não vê. Parece uma loucura a gente ter fé naquilo que a gente não consegue ver. Mas Jesus falou depois que ele ressuscitou que bem-aventurado é aqueles que não me viram, mas creram em mim, tiveram fé em mim. Então o segredo da fé está nisso, porque a fé, ela me faz crer naquilo que eu não vejo. A fé, ela me faz, é a prova das coisas que se não veem. A fé me faz crer naquilo que não existe. Então, Deus, ele é poderoso. E aqui, para a gente chamar a atenção de Deus, primeiro a gente tem que ter fé. Segundo, nós temos que crer que ele existe. Ainda que você não possa vê-lo, mas Deus, ele está no céu. Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é eterno, ele é imutável. Ele é o El Shaddai, ele é o Jeová Jiré, o Jeová Nissi, ele é o Jeová Rafá,
Ele é o Jeová Tsidkenu, Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Jeová Roi, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que saber que Ele tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Ele nunca perdeu o controle de nada. Então, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Quem sabe você ainda não se aproximou de Deus como deveria. Hoje é uma oportunidade de você estar se aproximando dele e crer que Deus, ele está vivo, que Deus, ele existe e que ele é poderoso. A terceira coisa que a gente aprende nesse versículo 6, concernente o poder da fé, é que o escritor de Hebreus está dizendo para a gente que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus, ele recompensa aquele que busca ele. Deus, ele vai sempre galardoar aqueles que buscam a ele. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, acerca da fé. Como que está a sua fé? Eu quero nessa noite deixar essa palavra para você, meu amigo, meu irmão, você, servo do Deus Altíssimo. Nunca perca a fé, mas creia de todo o seu coração. Leia a Bíblia Sagrada, ore e jejum, para que você tenha sua fé aumentada e creia que Deus tem algo sobrenatural preparado para aqueles que crê, que Deus tem algo glorioso para aqueles que têm fé. Os sinais seguirão os que crê. Deus te abençoe.